Eu ouvi meu marido chorar no banheiro depois que esbarramos com a ex dele na rua. Meu marido e eu nos conhecemos há 2 anos. Ele me pediu em casamento 6 meses depois e disse que sabia que eu era a pessoa certa quando me conheceu e que não queria perder tempo ou me perder. Eu estava, ainda estou, completamente apaixonada e concordei. Estamos casados há 6 meses e esperando nosso primeiro bebê. No fim de semana passado, esbarramos com a ex dele. Eles ficaram juntos por 9 anos, mas ela terminou o relacionamento quando ele não quis levar o relacionamento para o próximo nível. Quando ficamos noivos e nos casamos, meu marido enviou uma mensagem para ela para contar e pedir desculpas, falando sobre destino e como algumas coisas não são para ser. Eu me lembro de ter perguntado por quê, e ele disse que devia isso a ela para que ela não ouvisse de outras pessoas e não fosse pega de surpresa. Eles terminaram há 3 anos. Ela estava grávida e de mãos dadas com uma criança que poderia ter 7 ou 8 anos, e estava com um homem que era obviamente seu parceiro, e eles eram muito carinhosos um com o outro. Meu marido disse oi, mesmo que pudéssemos passar despercebidos por eles, mas ele insistiu em falar. Quando chegamos em casa, ouvi ele chorando no banheiro. Agora ele está deprimido e distante a semana inteira. Percebi que ele deve ter escrito para ela depois que chegamos em casa, e ele me mostrou o telefone dele e sim, ele escreveu. Novamente, pediu desculpas pelo que fez e disse a ela que algumas coisas não são para ser. Eu seria idiota se confrontasse ele sobre o que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? A autora mostrou esse comentário para o marido. O comentário. O cara está feliz com o status quo e mantendo a namorada por 9 anos e, enquanto diz que está aberto à ideia de casamento, para enrolá-la, ele acredita que é desnecessário e não faz planos reais para comprar um anel de noivado ou fazer o pedido. Ele apenas assume que, se deixar o tempo passar, ela ficará presa a ele para sempre. A ex dele decide que já teve o suficiente das palavras apaziguadoras dele e percebe que, se quiser se casar e começar uma família, isso não pode e nem será com ele. Depois que ela assume o controle de sua vida e termina com ele, ele implora para que ela volte e promete que lhe dará o anel e o casamento que ela queria, mas é muito pouco, muito tarde. A cortina se fecha sobre esse relacionamento. Ele leva 1 ano ou mais para se curar, e então encontra você, que atende a maioria dos requisitos dele, e em vez de arriscar que a mesma coisa aconteça de novo, ele te pede em casamento em 6 meses de namoro e tudo acontece a toda velocidade porque ele aprendeu com seu último relacionamento sério. Não deixe ao acaso. Não enrole alguém. Encontrar a ex fez ele perceber que ainda tinha sentimentos pela que escapou. Que se não tivesse sido tão teimoso e lento para conseguir um anel e fazer a ex feliz, poderia ter sido ele. Novamente pediu desculpas pelo que fez e disse a ela que algumas coisas não são para ser. Ele continua dizendo isso a si mesmo porque é mais fácil culpar o destino e se absolver de ser um namorado de merda que estava desperdiçando o tempo dela e arruinou o relacionamento sozinho. Estou feliz que a ex dele teve um final feliz. Sinto muito que seu casamento esteja começando a mostrar rachaduras porque seu marido pode ser incapaz de amar e teve uma agenda oculta ao se casar com você. Ele pode ter se casado com você para provar para ex que podia se comprometer, como quando ele enviou uma mensagem sobre o noivado, em vez de por amor profundo e duradouro por você. Atualização. Oi de novo. Então, mostrei este comentário ao meu marido e disse a ele que era basicamente como eu sentia que as coisas eram, mas que outra pessoa escreveu melhor. Primeiro ele ficou chateado e na defensiva, depois começou a discutir e me mandar deixá-lo em paz, eu, durante uma semana, não fui nada além de solidária e o deixei em paz. Então ele começou a chorar e pediu para ler novamente. Ele ficou em silêncio por uns 15 minutos lendo, mas nenhuma vez negou ou tentou negar, ou me chamou de louca, ou pelo menos tentou explicar. Se eu me conheço, isso acabou. Eu não aceito ser segunda opção. Eu não sou prêmio de consolação e absolutamente não vou permitir que outra mulher seja a personagem principal da minha própria história. Então, disse a ele que isso acabou e que preciso de um tempo para organizar meus sentimentos, mas que isso eventualmente terminará em divórcio porque eu me conheço muito bem. Ele não disse nada. Apenas ficou sentado em silêncio. Eu conheço o tipo dele. A única maneira que ele perceberá meu valor é quando ele me perder. Assim como aconteceu com a ex dele. Pessoas como ele são frugais com seus sentimentos. Ele enrolou porque não queria dar tudo de si para ela, depois se virou e me deu exatamente o que ela queria, mas me privou exatamente do que eu queria que ele deu a ela. Homens como ele nunca darão tudo de si porque provavelmente pensam que perderiam o controle se dessem tudo de si a uma mulher. Que desperdício de homem. Comentários relevantes. Comentadora, sinto muito, mas que bom que você sabe o seu valor. Fique feliz por não ser como ela e esperar 9 anos para descobrir isso. Boa sorte no futuro e com o pequeno. Autora da postagem, eu aprendi com os erros dela. Eu tive uma prova viva do meu próprio futuro. Comentadora, os erros dela ou os erros dele? Autora da postagem, os erros dela por ter ficado com ele por 9 anos. Acho que estou sendo usado para tomar conta de uma criança de graça. Eu, 24 anos, homem, ensino boxe no meu tempo livre, e um dia por semana, eu ensino para crianças. Tenho uma mãe que eu estou começando a sentir que está se aproveitando dessas aulas.
Ela está cada vez mais atrasada para buscar seu filho após a sessão. Para contextualizar, essa é uma mulher rica. Não é que ela está trabalhando fora. Ela é uma mãe que fica em casa, sem outras crianças. Ela me contou tudo isso porque outra coisa que ela adora fazer é ter conversas muito longas comigo além de já estar atrasada. Ela se atrasou na maioria de março, 3 aulas. Eu falei com ela sobre isso no final do mês e ela pediu desculpas e disse que não aconteceria de novo. Aconteceu 2 vezes agora. Então eu comecei a cronometrar. Na segunda semana de abril, não teve aula na primeira semana, ela chegou 45 minutos atrasada. Depois passou talvez 20 minutos conversando comigo. Outro dia, eu cronometrei ela de novo. Ela chegou por volta da marca de 1 hora. Eu fiz questão de mostrar meu cronômetro e dei um aviso de que vou remover seu filho da minha aula. Ela tentou mudar de assunto, então eu aumentei o cronômetro e o liguei novamente. Ela disse que eu estava sendo injustificadamente rude, palavras dela. Eu expliquei, educadamente, que tenho outras obrigações e que o atraso constante dela bagunça meu horário. Ela não quis ter essa conversa, foi andando brava até o lado do motorista do carro dela. Seu filho abaixou a janela para me agradecer e dizer tchau. Eu disse tchau para ele e adicionei: diga para sua mãe parar de se atrasar. Ela relatou nossa conversa para o meu chefe, mas distorceu. Ela disse que eu ameacei o filho dela de ser expulso do programa. Eu não disse isso dessa forma. E eu não disse isso para o filho dela. A outros instrutores, eu estava apenas implicando, para ela, que não o terei em meu grupo. Meu chefe ainda me deu uma palestra sobre como eu não tenho esse poder e não posso fazer as declarações que fiz. Ele falou sobre profissionalismo e como estou sendo muito duro com essa mãe que pode ter outras circunstâncias acontecendo. Mas eu não estou sendo pago pela hora após essa aula que passo preso ao filho dela. O filho é ótimo, mas eu tenho coisas para fazer. Para pessoas que trabalham com crianças, qual é a etiqueta aqui? Eu disse ao meu chefe que vou começar a somar todas as horas e um deles terá que me pagar. Estou errado? Atualização. Eu tomei várias notas das pessoas que me deram dicas aqui. Escrevi um e-mail detalhado para o meu chefe e outras pessoas que administram este programa, incluindo os co-instrutores. Fiz isso pela transparência, responsabilidade para pressionar meu chefe a fornecer uma política em torno do problema em vez de lidar conosco individualmente. Meu chefe não respondeu ao e-mail, em vez disso, me chamou para vê-lo. Eu meio que tinha a sensação de que ele faria isso. Ele me perguntou por que enviei o e-mail mencionando todos e claramente não estava feliz com minha abordagem. Ele continuou tentando minimizar a situação e me fazer sentir que estou errado. Ele me disse que estou sendo ganancioso. Que minha atitude em relação a um pai atrasado está exagerada e estou procurando problemas. Eu deveria essencialmente esperar após o expediente se precisar às vezes, não remunerado, porque é um programa para crianças. Eu deveria fazer isso com um pouco de coração e fazer isso pelas crianças. Tive que virar o rosto para esconder o fato de que queria rir naquele momento. Mas na maior parte do tempo, eu estava frustrado. Ter políticas adequadas não apenas protege os funcionários, protege as crianças, sem mencionar o negócio dele. Depois que expus minha perspectiva, de maneira principalmente profissional, ele acabou cedendo um pouco. Infelizmente, ele me disse categoricamente que não irá me pagar retroativamente pelo tempo que passei esperando por essa mãe, mas ele implementará uma política de atrasos daqui para frente. Ele seguiu com isso. Ele tentou jogar outros incentivos inúteis para mim. Eu não os aceitei. Essa mãe não se atrasou esta semana. Ela tentou chamar minha atenção quando pegou seu filho e eu a ignorei. Ela acabou saindo do carro e me perguntou se eu a via acenando. Continuei a ignorando. Ela acabou me desgastando porque continuou me seguindo enquanto eu trancava tudo. Informei-a sobre o motivo do tratamento silencioso. Ela pediu desculpas e também tentou me dar um cheque na hora. Eu não aceitei o dinheiro. Eu disse a ela, honestamente, talvez eu desista disso. Estou compartilhando isso porque a mulher claramente vive em seu próprio mundo. Aqui, apenas pegue meu dinheiro e pare de ficar bravo comigo. Eu estava furioso. Foi difícil para mim não dizer as palavras que queria dizer para ela. Estou em dúvida sobre simplesmente deixar isso para lá. Talvez o programa fique mais tranquilo com o tempo. Não é uma quantidade que vale a pena brigar. Estou desapontado com meu chefe. Eu o conheço há muito tempo como mentor amigo. Ser seu funcionário tem sido algo diferente. O programa em si é muito novo e desorganizado. Devido a diferenças de opinião sobre como ele é administrado, duvido que vou continuar com isso. Esta é minha primeira vez trabalhando em um emprego que envolve crianças. Minha profissão real não tem relação com boxe. Isso foi principalmente algo que eu peguei espontaneamente, porque vi mérito nisso e quis fazer minha parte para ajudar. Eu admito que também poderia usar o dinheiro extra.
Não quero ser ganancioso ou mesquinho, mas moro em uma cidade insanamente cara e cuido de alguém com despesas médicas caras. Não revisei isso, mas parece mais longo do que eu queria que fosse. Desculpe. Estou cansado. Atualização final. Consegui que outros instrutores pressionassem meu chefe comigo. Também o informei de que terei que deixar a aula das crianças e que vou sair dos treinos que faço com adultos e sair da academia e desistir da nossa amizade se ele não me ouvir respeitosamente. A razão pela qual eu queria evitar relatar meu chefe é porque tenho um relacionamento com ele e com quase todo mundo nesta academia há quase 10 anos. Eu não queria recorrer a fazer uma denúncia sem explorar todas as outras opções primeiro. Meu chefe cedeu. Vou receber pagamento pelas horas extras que registrei no próximo pagamento. Daqui para frente, não vou mais ensinar as crianças, porque, embora agora tenhamos uma política e uma taxa por atraso, os instrutores ainda são responsáveis por ficar até o último aluno sair e meu chefe não quer negociar isso. Não posso ficar após as aulas. Tenho outras obrigações no mesmo dia da aula que ensino. É lamentável porque esta mãe é a única atualmente abusando do sistema porque pode pagar. A mãe daquela criança se atrasou novamente esta semana em 30 minutos. Mostrei meu cronômetro para ela. Também disse a ela que eu desisti. Ela me perguntou se os avisos de atraso resetam quando um novo instrutor assume. Eles não resetam. Ela então tentou me contratar debaixo do nariz do meu chefe como instrutor particular de seu filho. Eu disse não, mas posso reconsiderar se ela quiser aulas. Adoraria infernizar aquela mulher. E é isso. Sinto muito por não ter conseguido seguir com este programa para crianças, mas está muito desorganizado para mim no momento. Faltei à formatura dos meus filhos para acompanhar o nascimento do meu primeiro neto, agora meus filhos não querem falar comigo. Meu marido, 48 anos, homem, e eu, 47 anos, mulher, temos 3 filhos maravilhosos, gêmeos, de 18 anos, um menino e uma menina, e uma filha mais velha, de 25 anos. Recentemente, enfrentamos uma situação extremamente difícil e agora nossos gêmeos estão muito chateados conosco. Estamos realmente divididos e nos perguntando se tomamos a decisão errada. Nossa filha mais velha estava prestes a dar à luz por volta da mesma época da formatura do ensino médio dos gêmeos. Por coincidência, ela entrou em trabalho de parto exatamente no dia da cerimônia de formatura. Esse era nosso primeiro neto, e nossa filha estava compreensivelmente ansiosa e queria que estivéssemos ao seu lado. Tomamos a decisão difícil de estar com ela, pensando que poderíamos compensar isso para os gêmeos mais tarde. Informamos os gêmeos sobre a situação, esperando que eles entendessem, mas estavam claramente desapontados. Desde então, eles têm nos dado o tratamento do silêncio e têm ignorado completamente. Eles têm saído juntos, comprado comida para si mesmos e até celebrado a formatura sem nós. É doloroso vê-los tão magoados e distantes. Eles também não estão falando com a irmã, o que torna a situação ainda mais dolorosa. Nosso filho nos disse diretamente que nos valoriza e a irmã mais do que é um bebê que tem a vida toda pela frente, enquanto a formatura é um evento único na vida. Ele também nos avisou para não tentar falar com a irmã, dizendo que ela não se importaria em dar a pais ruins à satisfação de uma resposta. Eu notei que meu marido está profundamente afetado por isso. Ele tenta se manter firme, mas posso ver a dor em seus olhos toda vez que os gêmeos o ignoram ou fazem comentários dolorosos. Ele sugeriu que passássemos a semana inteira mimando-os com presentes e passeios especiais para compensar. Pensamos que poderíamos fazer algo especial para mostrar o quanto nos importamos e celebrar suas conquistas de uma maneira diferente. Infelizmente, essa ideia também não parece ter fechado a lacuna. Estamos genuinamente perdidos e cheios de arrependimento. Pensamos que eles entenderiam a importância de ambos os eventos e que poderíamos comemorar a formatura deles mais tarde de uma maneira especial. Mas ao ver a reação deles, não podemos deixar de nos perguntar se cometemos um grave erro. Então, estou errada por pular a formatura do ensino médio dos nossos gêmeos para o nascimento do nosso neto? Estamos profundamente tristes pela divisão que isso causou em nossa família e estamos desesperadamente buscando conselhos sobre como consertar isso. Atualização. Quero começar dizendo que meu marido e eu amamos igualmente todos os nossos filhos e nunca tivemos a intenção de magoar os gêmeos. Perdermos de vista a importância da formatura dos gêmeos. Tomamos uma decisão precipitada, e foi um erro terrível. Para responder a uma pergunta comum nos comentários, a razão pela qual estávamos tão apressados para chegar ao trabalho de parto da nossa filha é que, quando eu estava grávida dos gêmeos, tive um susto com um Alberto espontâneo. O medo e a ansiedade dessa experiência ainda me assombram, e quando nossa filha mais velha entrou em trabalho de parto, essas emoções voltaram com força. Estávamos aterrorizados de que algo pudesse dar errado e sentimos uma necessidade esmagadora de estar com ela. Após ler os comentários do meu post original, mostrei ao meu marido o que eu havia escrito e as respostas que recebemos. Ele ficou profundamente afetado pelo feedback e concordou que precisávamos pedir desculpas sinceramente. Decidimos fazer uma reunião familiar. Foi uma das conversas mais difíceis que já tivemos, mas era necessário. Pedimos desculpas aos nossos gêmeos, expressando nosso profundo arrependimento por termos perdido a formatura deles e pela dor que causamos.
Meu marido, com lágrimas nos olhos, admitiu que tomamos a decisão errada e pediu perdão. Eu segui, ecoando seus sentimentos e pedindo desculpas por não estar presente para eles durante um marco tão importante. Os gêmeos estavam compreensivelmente ainda chateados, mas ouviram. Nosso filho falou, dizendo que, embora levará tempo para curar, ele apreciou nosso pedido de desculpas. Nossa filha expressou o quanto doeu sentir que eles eram a segunda opção, mas disse que estava disposta a trabalhar para reconstruir nosso relacionamento. Ambos acabaram aceitando nossas desculpas. Estamos planejando uma celebração especial apenas para eles, convidando seus amigos e outros membros da família que os apoiaram. Não substitui a formatura que perdemos, mas foi um passo para mostrar o quanto nos importamos. Essa experiência nos ensinou uma lição valiosa sobre prioridades e comunicação. Lamentamos profundamente a dor que causamos e esperamos que, com o tempo e o esforço, nossa família possa se curar e se fortalecer com isso. Sinto muito por magoar meus 2 preciosos filhos e agradeço a vocês. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.